a quarta edição deste relatório publicado pelo Observatório de Cibersegurança. O meu nome é Rubén de Matos, sou jornalista, vou conduzir esta sessão. Também vou conduzir o debate que vai acontecer mais daqui a pouco neste webinar e um debate no qual queremos contar com a participação de todos e por isso eu deixo desde já o apelo, à medida que o debate vai acontecendo, se tiverem algumas questões que quiserem ir lançando, vão lançando essas questões durante o debate e depois no final teremos certamente a oportunidade de responder, não eu naturalmente, mas os nossos convidados terão a oportunidade de responder algumas dessas questões. Mas já lá vamos ao debate. Para já, eu passo então a palavra ao primeiro interveniente, ao primeiro protagonista da primeira intervenção deste webinar, Lino Santos, é coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Bom dia, seja bem-vindo, Lino. Muito bom dia a todos. Antes de mais, bem-vindos a mais este webinar do CNCS, hoje dedicado à apresentação desta quarta edição do Relatório de Riscos e Conflitos do Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança. Este relatório anual vai na sua quarta edição e tem por objetivo de alguma forma, mapear o estado da cibersegurança nacional no que diz respeito aos incidentes, à componente de cibercrime, mas também à componente na perspectiva da vítima, com um conjunto de indicadores e, portanto, sendo esta já a quarta edição, permite-nos ter já algumas séries interessantes para perceber a evolução de cada um destes indicadores, mas também uma análise qualitativa dos mesmos realizada por um conjunto de entidades. E aqui aproveitava para agradecer o contributo e a participação de um conjunto grande de entidades que nos ajudam a produzir este relatório. Entidades do âmbito da justiça, como a Polícia Judiciária, a Direção-Geral de Política de Justiça, o Ministério Público, entidades da Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança Informática, que dão a perspectiva de quem sofre os incidentes, com números importantes para este relatório, e também de outras entidades, como por exemplo a APAV, que também tem um papel muito importante na medida em que tem um contacto direto com as vítimas de cibercrime nesta área. Mais uma vez, bom dia a todos e desejo uma boa sessão de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Lino Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Antes de irmos ao debate, é pertinente percebermos com mais pormenor como é que foi construído e preparado este relatório, que dados estão aqui presentes, no fundo, que tendências é que podemos traçar, tendo em conta os muitos números e reflexões que estão à vista de todos em mais de 100 páginas de relatório. O responsável pelo Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança, Pedro Mendonça, vai agora dar a conhecer-nos alguns dos pontos mais importantes que importa reter desta análise. Bom dia, Pedro. Muito bom dia, muito obrigado pela apresentação, pela intervenção também anterior e agradeço a presença de todos. Como foi dito, este relatório vai na sua quarta edição. Procura mapear os principais incidentes, o cibercrime, ou os registros de cibercrime, mas também os agentes de ameaça que afetam o ciberespaço de interesse nacional. E eu vou procurar fazer uma curta apresentação, destacando os aspectos mais relevantes, outros poderiam ser destacados, e convido-vos a poderem convido-vos a consultarem o documento se pretendem conhecer em mais profundidade os dados que aí são apresentados. O documento tem uma versão longa que pretende disponibilizar dados, mas depois também tem uma versão mais curta que permite uma consulta rápida, mais executiva, digamos assim.
Como foi dito, este relatório vai na sua 4ª edição, tem a participação de diversas entidades, já foram referidas algumas, são mais de 10 entidades, e isto permite-nos ter uma visão abrangente sobre o ciberespaço. Eu diria que dados apenas de uma ou duas entidades permitem-nos ter sempre dados e visões parcelares sobre o ciberespaço de interesse nacional, e lá está, de interesse nacional, o ciberespaço não tem uma territorialidade tão definida como os territórios efetivos que a geografia nos permite ver, e portanto, quanto mais diversidade de dados e de fontes nós tivermos, mais conseguimos abarcar essa falta de porosidade, digamos, do ciberespaço. Eu vou destacar, portanto, aqui alguns aspectos. Nós registramos quer incidentes, quer cibercrimes, digamos, ou pelo menos denúncias de cibercrimes. Relativamente aos incidentes, destaco os dados que são recolhidos pelo CERT.pt, que é a equipa de resposta a incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança, e que tem uma visão particularmente relevante sobre o ciberespaço. Não registra todos os incidentes que se passam no ciberespaço, isso não seria adequado, mas registra incidentes com particular relevância, sobretudo considerando o regime jurídico do ciberespaço e as entidades aí designadas, como a administração pública, os operadores de serviços essenciais, os prestadores de serviços digitais ou as infraestruturas críticas. Em todo o caso, vai registrando também outros incidentes de outras entidades. Como veem, desde 2015 que o número de incidentes registados por esta entidade tem vindo a aumentar, e entre 2021 e 2022 houve um crescimento de 14%. É o crescimento mais baixo em termos percentuais de sempre, contudo não deixa de ser um crescimento contínuo e, portanto, numa lógica cumulativa continuamos a ter muito mais incidentes do que no início, quando estes registros se começaram a fazer. Em 2022, e é importante referir um aspecto, este relatório refere-se sobretudo ao ano anterior, mas perspectivando também o ano seguinte, portanto, neste caso 2023, e alguma coisa relativamente ao ano posterior, ou seja, neste caso 2024. E 2022 é um ano particularmente relevante no sentido em que foi um ano no qual ocorreram incidentes com grande disrupção, com grandes efeitos, pelo menos na notoriedade que a cibersegurança tem, mas também em alguns serviços, e há alguns casos, dos quais já vou falar sucintamente, que todos recordarão. Ao nível do cibercrime, de referir que os crimes tipificados na lei do cibercrime também registraram um aumento significativo, na ordem dos 48%, e são crimes registados pelas autoridades, portanto não são crimes ainda transitados em julgado. Todos os crimes que ocorrem no ciberespaço não estão necessariamente identificados na lei do cibercrime. A lei do cibercrime identifica sobretudo crimes com caráter mais tecnológico, diria, que afetam a segurança da informação, mas em todo o caso este aumento de 48% é bastante relevante. Devo dizer que o campeão dos crimes explicitamente relacionados com a informática é a burla informática, que não está identificada na lei do cibercrime, e que este ano decresceu ligeiramente, mas teria aumentado bastante se não tivesse havido uma alteração metodológica na recolha dos dados, que fez com que alguns crimes que antes eram registados em burla informática passassem a ser registados em abuso de cartão de garantia e de crédito, o artigo 225 do Código Penal. Juntando os crimes tipificados na lei do cibercrime com outros dois crimes que estão explicitamente relacionados com a informática, que é, portanto, a burla informática, como eu disse, e a devassa por meio informático, nós teríamos tido um aumento de apenas 1%, mas sem a alteração metodológica que ocorreu, o crescimento seria de 23%. Portanto, considerando os registros anteriores, continuamos a verificar um aumento nos registros de crimes realizados no ciberespaço, e isto é algo que nos tem acompanhado e pode ocorrer por diversas razões, porque há uma maior utilização do ciberespaço, porque algum cibercrime
antes, ou melhor, algum crime antes realizado fora do ciberespaço passou a ser realizado no ciberespaço, quer porque o cibercrime em geral se tornou mais sofisticado e, portanto, o número de ataques também vai aumentando. Nós procuramos neste relatório, esse é um dos desafios do relatório, fazer uma análise integrada das várias fontes. E isso é um desafio relativamente à taxonomia, ou seja, relativamente aos conceitos que nós utilizamos. Procuramos identificar, considerando as várias fontes que foram referidas, que vão desde o cibercrime aos incidentes, tipificar ciberameaças e também alguns agentes de ameaça. E relativamente aos agentes de ameaça há alguma dificuldade, porque no ciberespaço a identificação de agentes concretos é particularmente difícil. Ela tem ocorrido cada vez mais e a Polícia Judiciária tem tido alguns sucessos nessa matéria, mas em todo o caso o que se procura fazer é tipificar pelo género de ação que estes agentes de ameaça têm, os agentes de ameaça, tipificar, portanto, os agentes de ameaça. Relativamente às ciberameaças mais importantes em 2022, sem dúvida o ransomware, não necessariamente pela quantidade, mas pelo nível de impacto, foi muito importante. Há alguns casos que pareciam ser ransomware, resultaram sobretudo em sabotagem e da importância da cibersabotagem e da indisponibilidade. Alguns casos, portanto, não resultaram num pedido de resgate, mas em disrupção dos sistemas, algo que teve bastante notoriedade junto dos utilizadores. O phishing continua a ter muita importância, também é um dos campeões ao lado da burla em termos de números. O smishing e o vishing, portanto, são formas de phishing, recolha de informação. O smishing por via de SMS e o vishing por via de telefone, de voz, também são importantes a este nível. A burla online, os casos ligados ao MBWay, os casos ligados ao WhatsApp, etc., acabam aqui também por ser integráveis nesta dimensão da burla. E outras formas de engenharia social, como a sextortion, portanto a extorsão através de ameaça de partilha de imagens íntimas, ou mesmo a CEO fraud, portanto alguém pedir uma transferência bancária a uma organização simulando ser um fornecedor, por exemplo, e depois o comprometimento de contas, que está muitas vezes ligado ao phishing, ou seja, ligado ao phishing. O comprometimento de contas é quando alguém consegue entrar num e-mail, por exemplo, ou numa conta bancária de outrem, de forma indevida, utilizando para isso credenciais que recolheu também de forma indevida. Essas credenciais podem ser conseguidas através de ataques de phishing. Estas diferentes ciberameaças, obviamente, podem estar interligadas e às vezes esta distinção entre elas não faz justiça à dimensão narrativa ou sequencial que muitas delas têm. Um phishing pode conduzir a um comprometimento de conta, como eu disse, ou mesmo até um ransomware, e o comprometimento de conta pode conduzir a um ransomware, etc. Quais são os agentes de ameaça mais relevantes? Os cibercriminosos. Evidentemente que todas estas práticas implicam crimes, mas convencionou-se neste âmbito designar cibercriminosos como aqueles que procuram ganhos económicos. E os cibercriminosos continuam a ser, de facto, muito, muito relevantes. O cibercrime está cada vez mais organizado a nível internacional. Existem organizações que têm uma autêntica divisão do trabalho no seu interior, com o responsável de vendas, com o responsável de programação, etc, etc. E depois os atores estatais, que também têm ganho alguma relevância, fruto do contexto geopolítico, que procuram, sobretudo, ganhos informacionais e, às vezes, também no âmbito da disrupção de sistemas. Os atores estatais, muitas vezes, são organizações que pertencem diretamente a Estados ou que são apoiados ou, eventualmente, até tolerados por Estados. E depois temos os ativistas, que procuram fazer afirmações políticas e ideológicas no ciberespaço, e portanto é uma palavra que faz uma contração de duas palavras, o ativista com o hacker, e portanto remete para o ativismo de alguma forma político, que tem efeitos disruptivos e procura sobretudo visibilidade. Alguns atores, em 2022, criaram-nos dificuldades na tipificação, nomeadamente o conhecido grupo Lapsus, que teve ações que resultaram sobretudo em disrupção de sistemas e não necessariamente em ganhos económicos e em alguma exibição. Isto aproxima-os, em alguns aspectos, dos ativistas. Eles continuam a ser criminosos, no sentido em que muitas das suas ações resultam em ganhos financeiros, mas se calhar também podemos relacioná-los com outros
outros tipos de atores que também estão identificados, como os cibervândalos, ou aqueles que praticam cibervandalismo, que procuram simplesmente a disrupção, ou os crackers, que procuram entrar em sistemas e exibirem-se. Na cultura hacker há muito esta ideia da exibição e da criação de uma reputação e de uma imagem. Portanto, isso também deve-nos preocupar, e deve ser um aspecto que deve ser considerado quando nós procuramos antecipar a ação destes diferentes atores. Sem entrar em pormenor, nós no relatório apresentámos uma cronologia dos principais ataques com impacto elevado em Portugal durante 2022, impacto social, houve um grande impacto social em muitos destes ataques. Destaca em particular o primeiro trimestre, com o ataque à empresa, à Vodafone, ao Laboratório Germano de Sousa, à Sonai AMC, em que os utilizadores, o cidadão, teve eventualmente alguma percepção de insegurança no ciberespaço, fruto do impacto destas situações. O mês de janeiro, inclusive, foi, no âmbito do Certo.pt, o mês com mais incidentes registados, de sempre. De referir que, olhando para 2023, o primeiro trimestre já representa um decrescimento de 38% no número de incidentes registrados pelo Certo.pt relativamente ao período homólogo, portanto, relativamente a 2022, mas em relação ao quarto trimestre de 2022, houve um crescimento de 28%. Nós também fazemos neste relatório, portanto, além de uma recolha de dados que existem, também fazemos a recolha de dados através de uma produção própria, diria, né? Portanto, inquéritos que nós realizamos, fazemos um inquérito, por exemplo, com o apoio da Rede Nacional de Research aos membros da Rede Nacional de Research, e também fazemos um inquérito, do qual vou falar agora, entidades ou representantes de entidades que têm colaboração constante com o Centro Nacional de Cibersegurança e, portanto, são profissionais da área que não fazem necessariamente uma análise sistemática ao ciberespaço de interesse nacional, mas, em todo o caso, são pessoas que têm uma visibilidade interessante sobre o ciberespaço. Procuramos perceber a percepção de risco que eles têm relativamente ao ciberespaço de interesse nacional. E a verdade é que este ano verificamos que, relativamente a 2022 e a 2023, uma esmagadora maioria das pessoas considerou que o risco de alguém sofrer um incidente de cibersegurança no ciberespaço aumentou, quer em 2022, quer em 2023. E também, para um grande número destes inquiridos, a guerra na Ucrânia influenciou a sua percepção de risco, ou seja, ela contribuiu para que esta percepção se intensificasse. Há um decrescimento, evidentemente, da influência, por exemplo, relativamente à Covid-19, que eventualmente no início de 2022 ainda pudesse ter aqui alguma influência. Fazemos também uma análise relativamente a tendências. O que é que se perspectiva? Portanto, recolhendo também as diversas perspectivas dos parceiros deste relatório. Há uma crescente profissionalização do cibercrime, e quando digo profissionalização entre aspas, evidentemente, há uma sofisticação cada vez maior, uma divisão do trabalho cada vez maior, como eu disse, e, portanto, isso deve também exigir que a nossa capacidade de proteção, defesa, reação, se profissionalize cada vez mais e que se capacite cada vez mais. Há alguma incerteza que permanece relativamente à guerra na Ucrânia, há a emergência de um ativismo patriótico, quer do lado da defesa da Ucrânia, quer do lado da defesa da Rússia, que tem efeitos no ciberespaço mundial, nomeadamente na Europa, e Portugal não está imune a isso, evidentemente, porque faz parte de um dos lados do conflito de forma explícita. O ransomware veio para ficar, continua aí, tem grande efeito, é particularmente prejudicial do ponto de vista económico, cria insegurança nas organizações. E temos um emergir também do DDoS, ou seja, dos ataques de negação de serviço, que está muito ligado também aqui ao ativismo, que, portanto, procura provocar a disrupção de sistemas e chamar a atenção para uma determinada ideologia, ou pelo menos para uma determinada tomada de posição. E tem acontecido na Europa um aumento dos casos de DDoS, em Portugal também houve alguns casos com relevância que é preciso considerar. O malware de furto de credenciais são programas maliciosos que, depois de instalados nos sistemas, conseguem reconhecer as credenciais utilizadas e, portanto, já não nos salva mudar a password, ter uma password forte, porque estes programas maliciosos podem efetivamente descobrir as nossas passwords na mesma, e, portanto, isto é particularmente preocupante e é uma coisa para a qual as autoridades têm tido alguma atenção. E depois
os ataques que procuram ser oportunistas, digamos, a um uso cada vez mais massificado, continua massificado e veio para ficar, como é evidente, do telemóvel. Portanto, os ataques de smishing, de phishing e o spoofing, ou seja, entidades conseguem, de alguma forma, simular que efetivamente estão a ligar de um número que nós conhecemos ou de um número de uma organização e, portanto, conseguem enganar-nos muito mais facilmente, fazendo-nos partilhar informação que não devíamos partilhar. Uma outra tendência é o abuso dos protocolos contactless, nomeadamente o QR Code, por exemplo, que pode eventualmente conduzir-nos para websites maliciosos. É uma tendência que se começou a verificar no início de 2023. Vamos ver no final do ano qual é o balanço que podemos fazer. O comprometimento de contas continua a também ser um problema, devido muitas vezes à filtração de dados. Veja-se o caso, por exemplo, da TAP, relativamente ao qual houve a exposição de dados de clientes e que, portanto, depois conduziu, neste caso não necessariamente a comprometimento de contas, porque não havia, nesse caso, não houve partilha de passwords, mas, por exemplo, ataques de phishing que utilizam os e-mails que foram partilhados. E depois também temos a emergência da inteligência artificial como um instrumento que facilita o acesso à cibercriminalidade, mesmo por agentes que não têm conhecimentos técnicos para tal, nomeadamente no desenvolvimento de soluções técnicas que permitem intrusões, a criação de código malicioso ou mesmo, o mais comum, a criação de conteúdos de desinformação. Ao nível dos cenários de ameaça, nós identificamos, já no ano passado o fizemos e este ano voltamos a fazer um conjunto de cenários de ameaça, ou seja, de agentes de ameaça e de ciberameaças para os quais devemos estar com atenção e que têm dinâmicas diferentes e que se vão entrecruzando. Vemos o decrescer do que é característico do cenário de ameaça relativamente à guerra, à pandemia de Covid-19, que tinha muito a ver com o trabalho remoto e com o aproveitamento da dependência dos serviços digitais por parte de algum cibercrime. Contudo, porque é que este cenário permanece? Porque há práticas que se mantêm depois de ter terminado a pandemia, nomeadamente, por exemplo, o trabalho híbrido, e alguns grupos criminosos, eventualmente, converteram-se a práticas de burla online, verificando que elas eventualmente são mais eficazes, e o que eu estou a dizer é uma mera hipótese, pelo menos ainda. Um cenário que persiste, muito ligado aos atores estatais e à recolha de informação e à ciberespionagem, é o cenário ligado à guerra na Ucrânia, que nos traz muitas incertezas e que nos deve também preocupar relativamente aos ativistas com pendor patriótico, como disse antes. E há o surgir, o emergir de um cenário relativamente ao qual deixamos um ponto de interrogação, porque podemos também estar a ser influenciados pelo deslumbramento, pela inteligência artificial que aparece aqui de uma forma mais disseminada do que antes, e podemos estar de alguma forma também a ser influenciados por esse efeito, mas em todo o caso, a verdade é que a inteligência artificial, sobretudo a generativa, aquela que cria conteúdos e que permite a produção de texto, etc., está cada vez mais disponível e, portanto, ela facilita o acesso ao cibercrime. Para o futuro, devemos ter o cuidado relativamente, ou atenção, à utilização sofisticada de inteligência artificial, nomeadamente por atores estatais e por cibercriminosos com sofisticação. Há um cenário zero que se mantém, ou seja, o cibercrime do costume, com o phishing, com a burla, e esse é relativamente independente dos outros cenários. Estes cenários vão se entrecruzando, evidentemente. Nós também fazemos uma correlação entre os resultados e o acompanhamento da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, e sem entrar em pormenor, devo dizer que o aumento do cibercrime, dos incidentes, a sofisticação maior dos agentes de ameaça, por mais que o ciberespaço esteja mais capacitado, e temos dados que mostram que está mais capacitado, o ciberespaço de interesse nacional está mais capacitado, por mais que isso aconteça, nós temos que continuar a apostar na prevenção, na proteção e na resposta. E, portanto, estes eixos 2, 3 e 4 são eixos relativamente aos quais temos de ter algum cuidado. Diria que o próprio relatório é um sinal positivo relativamente ao eixo 6, que mostra que a cooperação nacional e internacional no âmbito da cibersegurança existe, neste caso a nacional, na medida em que estas entidades todas colaboram na definição de um contexto de ameaça que procura informar
a comunidade. E quase a terminar, este aspecto de informar a comunidade é fundamental. Este relatório não pretende estar numa torre de marfim e ser um trabalho semi-académico, semi-técnico, que digamos que fique guardado no website do Centro Nacional de Cibersegurança sem grande consequência. O que procura é informar a comunidade, nomeadamente jornalistas, investigadores, profissionais, para que possam fazer análises de risco com conhecimento de causa. Uma análise de risco tem que considerar a situação atual e não uma situação abstrata que se mantém indefinidamente no tempo. E este relatório procura dar a situação atual relativamente a Portugal, em particular, ainda que seja um relatório que se articule com documentos da ENISA, da Europol, do Fórum Económico Mundial, etc. Procura também suportar políticas públicas, nomeadamente agora no desenvolvimento da nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, informar quais são os aspectos que devemos ter em consideração na definição dessa estratégia e, por fim, fornecer recomendações de boas práticas. Neste relatório identificam-se, além das ameaças, no final nós disponibilizamos as boas práticas que servem para mitigar os problemas criados por estas ameaças. E assim termino. E fico também agora disponível para as questões que possam surgir, mas sobretudo para o debate que agora poderá decorrer com algumas das pessoas que colaboraram neste trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Estão assim lançados alguns dados para o debate e é isso que vamos agora mesmo fazer. Vamos passar ao debate. Vamos à análise e vamos contar com o contributo de 4 convidados que estão connosco nos próximos minutos. Primeiro porque, de alguma forma, com o seu trabalho ajudaram a construir o relatório que o Pedro Mendonça acabou de nos apresentar. Mas também porque podem aqui trazer-nos diferentes perspectivas que podem ser pertinentes à reflexão que propomos fazer aqui esta manhã. Eu passo então a apresentar os nossos convidados. O primeiro não é novidade, já aqui nos apresentou o relatório, mas também vai estar connosco no debate, é o Pedro Mendonça, coordenador do Observatório de Cibersegurança. Bem-vindo mais uma vez, Pedro. Temos também connosco Maria João Costa, diretora de Serviços de Estatísticas da Justiça e Informática, na Direção-Geral da Política de Justiça. Seja bem-vinda, Maria João. Vamos também contar com o contributo de Pedro Verdelho, diretor do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Bem-vindo, Pedro, também. E o debate nos próximos minutos vai também fazer-se com o contributo de Carlos Pires, membro da Comissão Executiva da Rede Nacional KeyCert, a Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança Informática. Seja também bem-vindo, Carlos. Estão aqui então todos os nossos convidados prontos a participar na reflexão. As apresentações estão feitas e por isso vamos, sem mais demoras, ao debate. Eu começo por si, Carlos, porque há muita coisa que podemos destacar no relatório e o Pedro já aqui nos apresentou alguns pontos de destaque, mas eu começo por destacar uma das que me parece ser uma das constatações mais significativas, porque o relatório aponta que em 2022 aconteceram diversos ciberataques de grande impacto social nas infraestruturas e serviços do país. Eu sublinho este grande impacto social. Do que puderam ver através do acompanhamento que fazem através da Rede Nacional KeyCert, esse impacto foi tão grande porque os ataques são cada vez mais arrojados e sofisticados, ou esse impacto só foi tão grande porque as empresas estão ainda mal preparadas e fragilizadas? Ora, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Temos um misto dos dois cenários, porque no final do dia muitos ciberataques acontecem porque empresas falham em fazer o básico. E o que é o básico? Coisas tão simples, e eu não quero estar aqui a passar quase o sermão da missa, como ativar o segundo fator de autenticação. Este processo tão simples mitiga aqui uma data de ataques, ou ter um inventário do que é que tem exposto efetivamente à internet e qual é que é a sua superfície de ataque. Aqui tivemos os dois cenários, ou seja, ataques mediáticos que tiveram consequências de empresas que falharam no básico, e temos também ataques mediáticos que as empresas estavam altamente bem preparadas e não havia grande forma de bloquear aquele ataque. Realçar ainda que no ciclo de preparação, temos a proteção, mas a seguir à proteção vem o quê? Vem a detecção e a resposta ao incidente.
E muitas vezes, e não querendo passar aqui também uma frase já feita de um dos antigos diretores do FBI, existem dois tipos de empresas, as que já foram atacadas e as que não sabem que já foram atacadas. Mas, porque no final do dia, foram todas já atacadas. Agora, aqui, tudo se resume a como é que é dada essa resposta a esse ciberataque. E essa resposta tem de ser a nível da própria organização, saber como responder e responder de uma forma efetiva. Ninguém quer ter um adversário dentro da rede interna da empresa, estar a pensar que já o expulsou e ele, a dado momento, aparece noutro sistema. Mas também depois conseguir garantir que estas evidências são preservadas e que existe aqui alguma linha racional na própria resposta para que depois as devidas entidades competentes e as devidas autoridades consigam dar seguimento depois a este processo. E aí, se calhar, passava aqui a palavra aqui para o meu colega Pedro Verdelho, que aí terá a visibilidade de quando é que as empresas depois efetuam a devida queixa. Então, eu posso já aproveitar para lançar também uma pergunta ao Pedro, agradecendo mais uma vez a presença e o facto de estar connosco neste debate. E olhando para os dados do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, Pedro, percebemos que no ano passado o Gabinete registou mais de 2.000 denúncias, o que corresponde a um aumento de 83% nas denúncias em relação ao ano anterior. O phishing e diversos tipos de burla online dominam a lista de cibercrimes, mas isto são denúncias que chegam nomeadamente ao e-mail que têm disponível para que as pessoas possam enviar denúncias, o cibercrime@pgr.pt. Por isso, e corrija-me se estiver enganado, acho que não é errado dissermos que estes são números que de alguma forma pecam por defeito. Pergunto-lhe, de 2016 até agora, os portugueses já sabem, já conhecem mais que existe um gabinete de cibercrime na PGR que pode receber denúncias, ou o facto de existir esse desconhecimento é ainda uma dificuldade ao vosso trabalho? Bom dia, obrigado por me convidarem. Muito interessante esta sessão, a apresentação do relatório. É sempre diferente ouvir apresentar um relatório que já se leu e para o qual se contribuiu. É muito mais esclarecedor, porque é muito mais sintético. Ora bom, uma questão interessante que o Pedro Mendonça suscitava. Nem todo cibercrime é lei de cibercrime. O que é isto? O cibercrime de que estamos aqui a falar, a generalidade do cibercrime de que estamos aqui a falar são os grandes ataques a sistemas informáticos, são as grandes violações de cibersegurança, aquilo que é ruidoso, que provoca notícias e capas de jornais. Mas aquele cibercrime que preocupa mais os cidadãos não é esse. Aquele cibercrime que preocupa mais os cidadãos são as burlas online, por exemplo, é comprar uma coisa que nunca é entregue, é receber uma SMS a dizer atualiza os seus dados, a pessoa inadvertidamente e sem pensar atualiza e pimba, já deu o número de cartão de crédito ao bandido. Este é o tipo de realidade que preocupa mais os cidadãos. E os nossos dados, os dados do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral espelham exatamente isso. Estas denúncias são as denúncias que entram por e-mail, não são as denúncias todas. O direito português ainda não está adaptado à realidade digital. Está-se a fazer o caminho, vai fazer-se o caminho e é uma questão de tempo até o caminho estar lá. Qual é o caminho? É que todos os processos em tribunal sejam digitais, que ainda não são, ainda são em papel. E a lei correspondentemente também ainda não foi adaptada para o digital. E para lhe dar um exemplo, uma queixa criminal de um cidadão contra o outro é suposto que seja assinada, por exemplo. É suposto que seja verificado o seu cartão de cidadão. E é suposto por garantias fundamentais. Se eu quiser difamar alguém, fazer uma queixa anónima, por exemplo, isso não é permitido, é necessário assiná-la, por razões de segurança de todos nós. A lei ainda não foi adaptada, os sistemas não foram adaptados e, por isso, a generalidade das queixas ainda têm que entrar em papel, seja no Ministério Público, seja nas polícias. Esta linha de recebimento de denúncias foi originariamente criada como a da FBI, por exemplo, para ter uma noção melhor do que está a acontecer. Se for ver os relatórios anuais de cibercriminalidade do FBI, isto é assumido. Quer dizer, a linha de denúncias é sobretudo uma linha de radiografia, para que se perceba o que é que está a acontecer. E depois, algumas destas denúncias dão origem a investigações criminais. Outras não são, ou não dão, porque não reúnem requisitos. Por exemplo, quando alguém diz, olha, eu quero-me queixar de cibercrime porque andam a insultar-me na internet. Até pode ser verdade, mas isto é muito curto como uma denúncia. E por isso, nós sempre assumimos esta linha como uma linha de diagnóstico da cibercriminalidade, não pretende reunir toda a cibercriminalidade,
pretende conhecê-la melhor. Isto sem prejuízo de muitas das situações serem encaminhadas para concreta investigação. E, portanto, é verdade aquilo que diz, que os números pecam por defeito. Mas não pecam, porque para se pecar é preciso ter a intenção de o fazer. E aqui o objetivo é outro, não é reunir toda a cibercriminalidade que existe no país. Esses dados são outros dados. São dados que são coligidos pelo Ministério da Justiça e de acordo com o tipo de crime. Agora, aqui temos um outro problema. Um outro problema que nos faz acreditar, francamente, que, como em todos os países do mundo, os grandes números do cibercrime são cifras negras. Isto é, nunca são denunciados. As autoridades não os conhecem e não os investigam porque as vítimas não os denunciam. O que nós conhecemos como cibercriminalidade não está bem definido o que seja, mas todos estes crimes que ocorrem online, com utilização de ferramentas online, com a utilização de computadores, de redes de comunicações. O que nós conhecemos como cibercrime são, por um lado, os crimes da lei do cibercrime. Os grandes ataques informáticos, a sabotagem informática, os ataques de DDoS, as falsidades informáticas, por exemplo, construindo páginas de phishing, o dano informático quando um sistema é apagado, mas depois conhecemos também como cibercrime a outra parte, a parte que importa aos cidadãos, as burlas online, por exemplo. Estas burlas online não são catalogadas na estatística como cibercrime, são catalogadas como burlas, tal como uma burla ao vivo entre duas pessoas é uma burla. Da mesma forma, por exemplo, que um insulto online é catalogado como um insulto, um crime de injúria ou difamação. O nosso sistema estatístico não está ainda adaptado para a realidade online. E, portanto, tudo o que conheçamos como cibercrime, como números de cibercrime, sempre pecará por defeito, porque não inclui muitas situações criminosas, portanto, muitos crimes, que estão catalogados nos tipos de crime do Código Penal como burlas, como injúrias, e não como burlas online ou injúrias online. Portanto, isto para concluir, como primeira abordagem, todas as estatísticas que possamos ter sobre cibercriminalidade pecam por defeito, por usar a sua expressão, por várias razões, algumas das quais deixei agora. O trabalho da Direção-Geral de Política de Justiça, Maria João Costa, é um trabalho, muitas vezes, diria que invisível, o mesmo se passa um bocadinho com os intervenientes que participam também com o seu contributo, com os dados que têm para a elaboração de relatórios como este. Para quem está aqui na sessão e não conhece exatamente o que fazem, como é que é feita exatamente a recolha de dados estatísticos sobre cibercrime no nosso país e como é que esses dados são tratados, pelo menos no que à Direção-Geral da Política de Justiça diz respeito? Olá, bom dia. Ora bem, a Direção-Geral da Política de Justiça é a entidade responsável em Portugal pelas estatísticas da Justiça, ou seja, tem uma delegação de competências do Instituto Nacional de Estatística e produz as estatísticas oficiais na área da Justiça, onde se incluem a criminalidade registada pelas autoridades policiais e também informação estatística sobre processos arguidos e condenados em tribunal, e faz isto de uma forma transversal, ou seja, estamos a falar de operações estatísticas que lidam com todo o tipo de criminalidade. Portanto, não são operações estatísticas especialmente vocacionadas para o cibercrime ou para a criminalidade que ocorre no ciberespaço. Isto significa que, tal como já foi referido, não conseguimos muitas vezes, isto passa-se aqui no cibercrime e passa-se noutro tipo de temáticas, nomeadamente no que respeita, por exemplo, à violência doméstica, ao branqueamento de capitais, etc., não conseguimos alcançar a informação que gostaríamos e seria necessário ter, específica, que recortasse todas as ocorrências de cibercriminalidade. E, portanto, isso, por exemplo, passa-se, como foi referido, no dano, na burla, etc, etc, etc. E, aliás, uma das questões que se coloca muitas vezes é a da correta classificação das ocorrências, porque há alguma tendência, há alguma dificuldade em distinguir aquilo que é uma burla informática, que é classificada como tal no Código Penal, e uma burla que recorre a meios informáticos.
Isso é um cuidado que nós temos que ter, nós que estamos no back-office a recolher a informação e a assegurar a qualidade dessa informação, mas que é realmente uma dificuldade. E isso passa e coloca também aqui uma questão de literacia daquilo que é a realidade do cibercrime e da adequação àquilo que a correspondência que é feita com os tipos legais de crime que estão previstos no Código Penal. Pedro, o relatório diz-nos que as vítimas de incidentes mais relevantes estão nos setores da banca, da educação, ciência, tecnologia, ensino superior, transportes, saúde e também na comunicação social. Olhando para os próximos anos, podemos dizer que os alvos vão continuar a ser os mesmos ou nos últimos tempos têm surgido outras entidades e instituições que se podem juntar a esta lista como sendo alvos vulneráveis a ciberataques? Pedro Verdelho? Pedro Mendonça. Pedro Mendonça. Ok. A minha ligação está aqui com algumas falhas, pensava que era por isso que não tinha percebido, mas Não. Sim, Pedro Mendonça. É difícil prever se estes setores vão continuar a ser os mais afetados. Agora, os setores que correspondem a setores com operadores de serviços essenciais, infraestruturas críticas ou setores que têm grande visibilidade social e, portanto, aquilo que têm como ativos tem valor de alguma forma, não é? Portanto, é mais fácil perante esses setores, por exemplo, fazer um pedido de resgate que tenha sucesso, incluindo também, por exemplo, a administração pública, etc. Eu diria que estas áreas da sociedade devem ter particular cuidado, devem ter um cuidado acrescido. E às vezes há entidades que não estão necessariamente por baixo do regime jurídico de segurança do ciberespaço, por exemplo, mas porque têm visibilidade social, porque são grandes empresas, por exemplo, têm que ter cuidados acrescidos. De qualquer forma, a lei procura identificar essas entidades, como eu dizia, o regime jurídico de segurança do ciberespaço, e obrigar que essas entidades tenham cuidados acrescidos, ou garantir que esses cuidados existem junto das mesmas, e eventualmente a nova diretiva da segurança das redes e da informação europeia vai numa segunda versão. A primeira versão conduziu ao regime jurídico de segurança do ciberespaço em Portugal. Esta segunda versão, que terá efeitos em Portugal também, já vai alargar mais os setores. Por exemplo, há setores, volto a dizer, que não seriam operadores de serviços essenciais, que hoje não serão operadores de serviços essenciais, mas que no futuro podem ser entidades importantes ou algo semelhante, e portanto vão ter que ter cuidados especiais. Há um outro aspecto, na medida em que o ciberespaço deixou de ser um espaço paralelo, não é? A que nós recorremos de vez em quando, quer por motivos profissionais, quer por motivos pessoais, e passou, portanto, a ser um espaço onde nós estamos permanentemente, a realidade social começa a acontecer naturalmente também no ciberespaço, e, portanto, qualquer cidadão, qualquer organização, na medida em que está presente no ciberespaço, na medida em que está digitalizada, tem as suas atividades digitalizadas, tem que ter cuidados acrescidos e tem que ter essa consciência. Há uma comparação clássica que eu não resisto a fazer, é um lugar comum, mas que é a questão das regras de condução rodoviária, não é? Portanto, antes dos automóveis, isso nem sequer era um problema. Quando aparecem os primeiros automóveis, é nessa altura que se começa a perceber que existem problemas de segurança, não é? Nós vivemos um bocadinho esse problema e andamos um bocadinho atrás do prejuízo, no sentido em que esta tecnologia não foi criada de raiz com preocupações de segurança ou com as preocupações que nós gostaríamos. Mas, no entanto, paralelamente é preciso criar um sistema de educação, de regras, uma cultura que afeta todas as organizações e todas as pessoas, do mesmo modo que se fez em relação à rodovia. Espero que nós, no ciberespaço, venhamos a ter mais sucesso do que a rodovia, porque ainda assim há acidentes a mais na estrada. Mas, de qualquer forma, é um caminho a fazer e, portanto, isto para dizer e responder de uma forma
muito sucinta. Há entidades que têm que ter cuidados acrescidos, evidentemente. Os níveis de exposição e de risco não são iguais para toda a gente, nem para todas as entidades, mas em todo o caso acho que os cuidados básicos têm que existir em todos. Se não me enganei nas contas, Carlos Vaz Pires, neste momento a Rede Nacional KeyCert tem 61 membros. Estou certo? Correto. E na altura Muito do bem. relatório tinha 59. 59, o que quer dizer que então nos últimos meses até houve aqui um aumento ligeiro no número de membros da rede. Eu pergunto-lhe, Carlos, que tipo de incidentes é que têm sido mais impactantes para as organizações que fazem parte da Rede Nacional KeyCert? E deixo-lhe também uma provocação. Claro que ter 61 membros é um número razoável, mas tendo em conta esta ameaça que é cada vez maior, não é preocupante que não haja mais empresas e entidades a fazer parte da vossa rede? Ora bem, tentando desmaterializar aqui um bocadinho a pergunta. Em termos da rede, a rede tem crescido e faz parte de qualquer entidade que tenha sede fiscal em Portugal, tenha uma equipa de resposta a incidentes, pode propor-se a fazer parte. Isto é um pedido que é feito ao secretariado da rede, que se reunir as condições que estão nos nossos termos de referência e se tiver a equipa de resposta a incidentes organizada, pode eventualmente candidatar-se a fazer parte. A rede, na prática, é uma rede informal, mas de entreajuda. O maior formalismo que temos um assento no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Porque fora isso, na prática, o que é que a rede visa promover? Visa promover colaboração e se alguma entidade verificar que está a haver algum comportamento suspeito, alguma coisa estranha, poder contactar com os seus pares, no qual já tem ali alguma confiança e vai dizer, olhem, eu estou a verificar isto, estão a ver alguma coisa do vosso lado? É algo que me está a afetar só a mim? E isto funciona bem. Exemplo, no caso do WannaCry, que já tem alguns anos, mas a rede aqui foi exímia e foi essencial para garantir que o impacto a nível em Portugal foi tão reduzido ou não foi bastante amplificado. Pronto. Em termos de incidentes, a rede utiliza uma taxonomia comum para classificar os seus incidentes. O problema é que nenhuma taxonomia é perfeita. E isto eu digo da taxonomia da Rede Nacional de Cicertos, que é semelhante à do Centro Nacional de Cibersegurança ou mesmo da própria Agência Europeia de Cibersegurança, ENISA. Porquê? Porque dependendo do membro, um membro pode classificar um tipo de incidente que outro membro não classifica. Exemplo, tentativa de login. Eu tenho um serviço de webmail, um serviço de e-mail exposto à internet, e tenho ali alguém a tentar fazer através de um ataque de força bruta, que conhece o meu endereço de e-mail, vai-me tentar aceder à minha conta. Eu posso ver isto como um evento de cibersegurança ou como um incidente. Isto depois vai afetar aqui os números que são transmitidos ao Pedro. A coisa boa disto é que, tipicamente, as entidades, como são consistentes, quando reportam que têm mil e poucos incidentes de cibersegurança, que tipicamente não é verdade, mas são consistentes nisto e permite o tratamento desses dados. Agora, outra coisa que mais relevante em termos da rede, o que importa não são os ataques que têm maior expressão em termos de número. Porque tipicamente esses são os que são bloqueados, esses incidentes são os de menor impacto. Um problema é quando há um evento ou um incidente de cibersegurança que não é assim tão comum, aconteceu uma ou duas vezes, mas as vezes que aconteceu foi catastrófico. Exemplo disto, temos os ataques de ransomware, que embora tenha vindo a crescer, estão de longe no topo estou a olhar aqui para a tabela, estão de longe no topo dos incidentes que foram registrados na rede. Contudo, um ataque de ransomware pode ser catastrófico para uma organização. Vai afetar à partida a confidencialidade da informação que tem lá. Se for com extorsão, ou seja, em que o adversário exfiltra a informação e depois vai pedir dinheiro ou em bitcoins, ou quer que seja, para não publicar a sua informação, e tivemos, neste relatório, estão aqui evidenciados N incidentes que resultaram em extorsão, a entidade tem um segundo problema, que é, ok, então agora eu vou ter um problema com a CNPD ou com outros reguladores, porque os dados pessoais de clientes ou de parceiros estão a ser expostos na internet. Queria complementar ainda só aqui o que o Pedro Mendonça mencionou antes. Tipicamente, o problema não se limita só às organizações. Uma organização pode ter todos os sistemas, pode ter ali um controle extremamente robustos. Muitas vezes o problema está até nos third parties, ou seja, nos fornecedores. Para comprometer uma organização,
a organização pode ter awareness nos seus colaboradores, pode ter milhares de sistemas de segurança. Mas se depender de uma pequena empresa que tenha 7 colaboradores que prestam um serviço crítico e que esses 7 colaboradores tenham acesso à organização, o adversário pode ter ali a vida já muito facilitada para iniciar um processo de comprometimento. Portanto, aqui detecção e a resposta são fundamentais. Não sei se respondi a tudo, se não respondi, por favor, indique-me que é para poder complementar. Não, respondeu sim, senhor, e teremos a oportunidade, certamente, ao longo dos próximos minutos, clarificar também aqui algumas pontas soltas que nos deixou na sua resposta. Nós temos muito, ao longo dos últimos minutos, estar a falar de incidentes de cibersegurança e cibercrimes. Já percebemos que não são exatamente a mesma coisa. Maria João Costa, tendo em conta que não são exatamente a mesma coisa, também já percebemos que não é propriamente fácil fazer a diferenciação entre uma coisa e outra na recolha dos dados a recolha que é feita dos dados. Assim sendo que esta é uma dificuldade, o que é que se pode fazer para que a recolha dos dados clarifique tanto quanto possível o que é exatamente um incidente de cibersegurança e o que é um cibercrime? É possível fazer alguma coisa para haver essa clarificação? Eu creio que sim, eu creio que há muita coisa ainda que pode e deve ser feita. Desde logo, informação das pessoas que utilizam os sistemas de informação, porque devo dizer que hoje em dia a recolha de todos estes elementos estatísticos em Portugal é feita a partir daquilo que é registado nos sistemas de informação próprios, das entidades que participam no processo. E depois, eventualmente, pensar em novos instrumentos de recolha de dados, porque aquilo que nós recolhemos na DGPJ, tradicionalmente, e nas tais operações transversais, é aquilo que chega ao conhecimento das autoridades e dá origem a um processo de crime. Ou seja, não capta tudo aquilo que não chega a processo de crime. E não chega a processo de crime tanto porque as vítimas não participam, não fazem a participação da ocorrência, ou porque não existe de todo elementos que possam permitir avançar para um processo de crime, que são manifestamente insuficientes. E desse ponto de vista é possível, e existem alguns instrumentos do ponto de vista das estatísticas criminais, que podem ser pensados para se alcançar esse tipo de conhecimento, desde logo os tradicionais inquéritos de vitimação, que tentam perceber as tais cifras negras, ou seja, aquilo que acontece na realidade, não é aquilo que as pessoas conhecem, perceberam que foram vítimas e comunicaram às autoridades. Não, é aquilo que às vezes também, aquilo que acontece, que as pessoas perceberam que foram vítimas, mas que tiveram, por exemplo, vergonha de apresentar uma denúncia ou consideraram que não valia a pena apresentar uma denúncia. E como é que nós podemos fazer para que um inquérito como esse seja visto como um inquérito ao qual é importante responder e que não seja visto como mais um e-mail na caixa de entrada no qual provavelmente nem vamos reparar? Como é que podemos dar esse alerta a quem, por exemplo, receber um inquérito desses? Eu creio que estes inquéritos de vitimação normalmente até têm uma preparação bastante detalhada e complexa e passam por uma formação dos entrevistadores e um cuidado, bastante cuidado na forma como as questões são feitas e é feita a introdução ao questionário propriamente dito. E aí há uma parte que passa sempre pela informação da sociedade e uma sensibilização para as pessoas participarem, não terem vergonha de denunciar estas coisas, porque só a partir do momento em que se conhece a realidade e que as autoridades conhecem aquilo que está a acontecer na realidade é que conseguem prevenir ou reagir. E depois também no caso concreto, já em termos mais técnicos, existir aqui algum enquadramento de explicar às pessoas, tanto do ponto de vista da utilidade da recolha da informação estatística e da informação propriamente dita, como depois também garantir às pessoas que no âmbito da recolha de informação para fins estatísticos há uma questão que é essencial, que é a da confidencialidade.
que toda a transmissão da informação que é feita para esse fim fica salvaguardada de uma qualquer eventual divulgação ou utilização para terceiros. Eu aproveito para sublinhar que no final deste debate temos um momento aberto para resposta a algumas das perguntas que forem sendo colocadas no chat desta sessão. Por isso, aproveito para reforçar para quem, à medida do que for ouvindo, se for tendo alguma dúvida, alguma questão que acho pertinente colocar, aproveitem o bate-papo, deixem por lá a vossa questão. Depois, no fim, os nossos convidados terão certamente a oportunidade de responder a algumas dessas dúvidas. Pedro Verdelho, a análise que o Gabinete de Cibercrime faz diz-nos, e aqui não há nenhuma surpresa, os dados do relatório vão também nesse sentido, que o phishing foi o fenómeno criminoso mais denunciado. Mas a nota informativa que vocês têm vai ao detalhe de especificar que, por exemplo, as investigações de falsas páginas de roupa e calçado aumentaram 25%, triplicaram as investigações de burlas no arrendamento de casas de férias para estudantes e estrangeiros. Isto são até detalhes curiosos que se calhar nós nunca paramos para pensar que quando estamos a falar de incidentes, de burlas no digital, estamos a falar também destas coisas. Que outro tipo de incidentes é que aumentaram especificamente no ano de 2022? Incidentes que há uns anos não eram sequer uma realidade. Ora bom, um ponto prévio, antes de passar essa questão, e já lá vamos. Aliás, dois, na verdade. Está um comentário aqui na caixa de comentários de alguém que se chama Bruno Marques a suscitar a necessidade de haver campanhas, alertas. Diz este senhor que a população em geral, quando sofre uma burla ou é roubado, vai às autoridades. No digital tem vergonha. As campanhas fazem falta. É absolutamente verdade. E é por isso que no Ministério Público, com alguma regularidade, fazemos publicar aquilo que chamamos de alerta cibercrime, que são pequenas notas, uma página e meia, às vezes são mais complexas, mais compridas, mas são pequenas notas em que chamamos a atenção para campanhas criminosas que estão a ocorrer. Para lhe dar um exemplo, esta semana já emitimos duas campanhas criminosas que estão a ser mais ativas, mais incisivas, porque elas não começam nem acabam. Quer dizer, os criminosos vão atuando, continuam a atuar, vivem disso, são normalmente grupos organizados e, portanto, não começam nem acabam, vivem disto, estão o tempo todo. Mas há alturas em que há campanhas mais incisivas e esta semana já publicámos 2 alertas de cibercrime, precisamente sobre situações de phishing e, sobretudo, dirigidos a cartões de crédito. Bom, uma primeira nota. Uma segunda nota prévia antes de entrar na sua questão. É importante separar o que é cibercrime e cibersegurança. Não gostava de ver estes 2 conceitos misturados aqui neste evento. Pelo contrário, é importante clarificar que são 2 realidades diferentes, com regras diferentes e com reações diferentes. Vamos retomar aqui o exemplo dos acidentes rodoviários que Pedro Mendonça falava há bocado. Também na estrada, uma coisa é segurança, outra coisa é o crime. Quando alguém atropela uma pessoa, pode estar a praticar um crime porque queria atropelá-lo, ou então porque foi negligente a conduzir, ou pode ser só um acidente, ninguém teve culpa, foi uma coisa que aconteceu. E, da mesma forma, no ciberespaço há incidentes de segurança, alguns deles são crime, como na estrada. Alguns acidentes são crime e vão a julgamento, e quem foi responsável é julgado no tribunal. Outros não, são coisas que aconteceram. E estas 2 esferas têm regras diferentes, porque se há crime, há regras de processo penal, de investigação criminal. Se há apenas uma questão de segurança, há que repor as coisas como elas estavam, procurando minimizar o impacto. E disto que eu estou a dizer resultam consequências completamente diferentes e até conflituantes entre elas. Quando temos um problema de segurança, quando o site de uma empresa vai abaixo, quando o servidor vai abaixo, por qualquer razão de segurança, pode ser crime ou não. A primeira preocupação do administrador é pôr o site a funcionar. É resolver o problema da segurança. Se por acaso houve um crime neste ataque e há uma investigação criminal que tem de ser feita, isto é o pior que pode acontecer a uma investigação criminal. Porque quando o administrador do sistema repõe o sistema, apaga tudo que está estragado e repõe o sistema, está a apagar completamente as pistas do crime. E quando a investigação criminal chega lá, já não há nada. E, portanto, é importante termos a noção de que são 2 mundos diferentes,
o da cibersegurança e o do cibercrime, com regras diferentes e com formas de operar diferente. No mundo ideal, estaríamos em consonância completa e procuramos-lo. E, do lado do Ministério Público, temos feito contactos diversos com o Centro Nacional de Cibersegurança no sentido de afinar regras. É um trabalho ongoing, é um trabalho que se está a fazer, não tem ainda consequências materiais, mas ao mais alto nível das duas instituições, e não só ao mais alto nível, já houve várias conversas a este propósito. Quando há incidentes sérios de cibersegurança que suponham crime, ataques sérios que suponham crime, temos de interagir para que, quando a equipa da Polícia Judiciária vai lá, ter já as pistas todas apagadas, porque foi necessário repor o negócio em funcionamento. E onde é que eu quero chegar e porque é que eu estou a falar deste tema agora? É que não temos que ter necessariamente os mesmos números na cibersegurança e os mesmos números no cibercrime. Quando há um bug informático, por exemplo, isto é um problema para a cibersegurança. Para o cibercrime não é necessariamente. Pode ser algo que correu mal, algo que não funcionou bem. Um problema de cibersegurança, melhor, um problema de funcionamento. Mas também pode ser. Em alguns casos é, noutros casos não é. Agora, as regras são completamente diferentes depois. E os interesses são completamente diferentes. E os números não têm de ser iguais. Também podem ser diferentes. E, portanto, não temos que ter esta questão. Agora, indo à sua questão. Uma das vantagens de nós fazermos a triagem por correio eletrónico de muitas das denúncias é que elas têm uma dimensão que não é a global. As centenas os milhares de queixas que entram por ano nos tribunais, no Ministério Público e nas polícias, que são milhares, não permitem o tratamento sistematizado, porque entram em papel, porque não é possível, não há recursos, não temos meios sequer para despachar os processos, que é uma discussão que toda a gente conhece os jornais. Neste momento, os recursos que os tribunais têm não são escassos, são muito abaixo disso. Não são suficientes. Não são escassos, não são suficientes. Ponto. E, portanto, não é possível pôr pessoas a tratar de tudo isto para ter uma radiografia clara do que é o cibercrime. Pelo contrário, aqueles que chegam por e-mail, como não são tantos e como são uma amostragem, permitem tratamento. E isso é importante. É importante para sabermos o que estamos a ter, o que é que está a acontecer. E esse exemplo que falava, ainda bem que fala nele porque alerta para uma situação que estamos a detectar neste momento. Estamos neste momento a detectar uma séria campanha de burlas com arrendamento. E sabemos porquê. E já estávamos à espera delas. É que estamos a chegar às férias. E como estamos a chegar às férias, há muitas pessoas que vão à última hora para a internet à procura de casas para passar uma semana de férias no Algarve. Ou na costa, enfim, não necessariamente no Algarve. E nesta altura há uma série de burlões que vão para o marketplace do Facebook, para outras plataformas de venda. Enfim, não vale a pena nem devia ter referido esta, mas todas as plataformas de anúncios que possam ser utilizadas, há uma série de burlões que vão à internet, apanham meia dúzia de fotografias de casas que estão em plataformas legítimas e põem-nas anunciadas nessas plataformas por preços fantásticos. E as pessoas veem, já estava a ver que não conseguia de férias para o Algarve este ano. Ainda por cima uma pechincha. É certo que tive que pagar logo metade do arrendamento de uma vez para garantir. Mas amanhã ele vai-me dar o recibo e depois amanhã falamos melhor. Amanhã não existe, porque o burlão, entretanto, desapareceu. E estamos a assistir neste momento a uma campanha. E é importante esta linha identificar, e o nosso relatório identificar estes casos específicos, porque permitem sinalizá-los e permitem emitir alertas de situação que estão a ocorrer. As estatísticas cruas dirão que o que acontece neste caso é uma burla. Portanto, uma pessoa que procura uma casa fantástica no Algarve por uma pechincha e que encontra e que passa logo metade do dinheiro para reservar e depois nunca mais encontra o burlão, desaparece, porque a casa não existe. Ou pelo menos não é aquela. Isto entra como uma burla nas estatísticas. Como uma qualquer outra burla. Da mesma forma, quando alguém vai a um site na internet e encontra sapatos de marca ou roupa de marca com 80% de desconto e compra, todo contente, compra 80% de desconto, fantástico. E ainda estamos na época dos saldos. E depois não vem. E depois vem a ver se aquela página é falsa. Isto entra como burla ou como falsidade informática. E isto não nos permite, as estatísticas cruas não nos permitem perceber o que está a acontecer. Qual é a real criminalidade que está a acontecer. De que é que as pessoas, no fundo, têm de se defender. E por isso temos emitido várias vezes alertas e o próprio relatório sinaliza estas situações deliberadamente, tanto quanto podemos. Às vezes não é possível, às vezes não conseguimos perceber
desenhar com suficiente foco, com suficiente detalhe, o que é que na prática está a acontecer. Mas para nós é essencial desenhar tanto quanto possível o esboço do que está a acontecer, na prática, para que isto seja um alerta, para que as pessoas possam defender-se do que efetivamente as prejudica. Eu já vou ao Pedro Mendonça e, não querendo monopolizar o debate, lanço-lhe também uma questão à qual peço uma resposta muito curta, Pedro Verdelho. Não me parece que referiu que colocam vários alertas no site do Ministério Público, mas não me parece, e corrijam-me se estiver enganado, que faça propriamente parte dos hábitos dos portugueses ir ao site do Ministério Público consultar os alertas. Assim sendo, como é que se pode comatar esta dificuldade? Se as pessoas não vão à página do Ministério Público e não se deparam com esses alertas, como é que o Ministério Público pode fazer chegar esses alertas ao comum do cidadão? Tivemos essa questão há uns anos atrás, vários anos atrás, quando começámos esta prática. E rapidamente a questão se ultrapassou, porque a comunicação social portuguesa é muito atenta. E posso dizer que no alerta que pusemos na segunda ou na terça-feira, esta semana já vem 2, mas no da segunda ou na terça-feira calhou eu estar atento a outras realidades, para além do trabalho no meu gabinete, e uma hora depois a Lusa já estava a fazer eco desse alerta. Não quer dizer que seja sempre numa hora depois, mas todos os alertas que temos colocado nos últimos meses, anos já, muito pouco tempo depois, a comunicação social é eco dele. E isso já nos satisfaz. Isso quer dizer que os mídia estão atentos, que propagam a mensagem, e depois os cidadãos vêm na comunicação social quando têm interesse no tema, procuram mais. E enquanto jornalista posso dizer também que a Agência Luz é muitas vezes um alerta importante nesse sentido de identificar alguns alertas que, se não fossem através da agência de notícias do país, provavelmente não nos chegariam. Pedro Mendonça, falando agora nos agentes de ameaça que são identificados pelo relatório, percebemos que os cibercriminosos continuam a ter muita relevância, mas quão grande tem sido, por exemplo, o crescimento dos hacktivistas? A guerra veio potenciar esse crescimento? Podemos antever que o fim da guerra, não sabemos quando, se vai acontecer, podemos antever que com o fim da guerra esse crescimento vai inverter-se? Vai haver um apaziguamento nos ataques que são realizados por hacktivistas? Pedro Mendonça. Muito obrigado. De facto, a guerra mostrou o surgimento de muitos grupos de ativistas. Há um trabalho muito interessante que nós até citamos no relatório do CERTEU, que é a equipa de resposta a incidentes da União Europeia, que é uma equipa de resposta a incidentes para organismos da União Europeia, mas este trabalho é um trabalho mais alargado e que mostra, de facto, o surgimento de inúmeros grupos, quer a favor da Rússia, quer a favor da Ucrânia. Estes grupos têm atacado, em particular, países muito próximos da fronteira ou mais próximos da fronteira da Rússia e da Ucrânia, por razões relativamente óbvias. Relativamente à imputação destas ações, também temos de ter algum cuidado, porque muitas das vezes estes grupos procuram a notoriedade, podem não ser completamente verdadeiros naquilo que anunciam fazer ou que dizem não ter feito. Agora, há uma preocupação que tem acompanhado as autoridades da recolha de informação que nós temos feito, é de que com o fim da guerra na Ucrânia, ao contrário de estes grupos desaparecerem por completo, assumirem novas formas e algumas competências adquiridas pelas pessoas envolvidas nestes grupos, e normalmente são grupos sem uma grande centralidade, sem grande organização do ponto de vista hierárquico, na lógica e na tradição do ativismo. Alguns, neste contexto da guerra na Ucrânia, até têm algum nível de organização, atenção, e até se confundem com grupos de ransomware e afins. Em todo o caso, a tradição no ativismo, por exemplo, no grupo Anonymous, que aqui também se ressurgiu neste contexto, é de serem atores muito disseminados, alguns sem grande competência técnica, outros com alguma competência técnica, mas a prática agora
neste contexto e as aprendizagens que estes indivíduos adquirem neste contexto pode fazer com que, mesmo com o fim da guerra na Ucrânia, eles mantenham atividade de alguma forma, e há esta preocupação por parte das autoridades. Já agora referir alguns aspectos que foram mencionados antes e que me parecem relevantes. Relativamente aos estudos de vitimização, pelo menos inquéritos que questionam as organizações e as pessoas sobre incidentes ou cibercrimes que sofreram, há alguns dados interessantes e neste aspecto Portugal até parece estar abaixo da média da União Europeia, por exemplo, nos dados do Eurostat, relativamente a incidentes com consequências na segurança da informação por parte das organizações. Estamos bastante abaixo, é curioso. Podemos assumir que as entidades sofrem menos incidentes ou podemos até assumir que elas identificam menos incidentes. Não sei. Claro que os números relativamente ao certo.pt, à criminalidade, etc., continuam a aumentar. Nós temos uma grande dificuldade em ter um número único, ou ter estatísticas comparáveis entre incidentes, e muito bem o Pedro Verdelho falou nisso, e a Maria João Costa também de alguma forma. É muito difícil nós compararmos incidentes com cibercrime e termos um número final das atividades maliciosas no ciberespaço. Eu creio que isso até será impossível. Acho que se pode fazer muito mais relativamente ao cibercrime, mas percebo completamente as dificuldades no terreno, até porque quem recolhe também, eventualmente, muitas vezes pode não ter estas preocupações. Mas, em todo o caso, mesmo a nível europeu, nós temos dificuldade em comparar o número de incidentes entre equipas de resposta a incidentes nacionais ou a nível das redes de CSIRTs ou incidentes totais num determinado país. Portanto, nós temos muita dificuldade. Às vezes as taxonomias até são semelhantes ou iguais, mas as metodologias, o Carlos Pires também falou nisso, as metodologias, mesmo dentro da rede nacional de CSIRTs, isso pode acontecer inadvertidamente. A metodologia de recolha pode não ser exatamente a mesma. Portanto, o que nós temos são tendências, o que já não é mau, não é? E temos sintomas, e aqui o Pedro Verdelho falou de alguma forma nisso, e portanto podemos perceber o que é que está a acontecer mais, o que é que está a acontecer menos, e depois há outro aspecto que eu também gostaria de destacar, um bocadinho da família, da questão de misturarmos cibersegurança com cibercrime, são duas coisas muito correlacionadas, evidentemente, mas a cibersegurança de alguma forma não se reduz à cibercriminalidade, e muito bem foi dito. E, portanto, há um conjunto de atividades que nós podemos considerar maliciosas que resultam muito da massificação do uso do ciberespaço. E, em particular, por exemplo, em Portugal, o uso de redes sociais está muito acima da média da União Europeia. Nós usamos mais redes sociais do que a média da União Europeia. Portanto, estas questões são importantes. Há um conjunto de atividades ligadas ao relacionamento entre as pessoas, às vezes no âmbito passional, etc., que nós não podemos pôr exatamente ao mesmo nível de um ataque à Vodafone, como é evidente. Não é a mesma coisa. Mas um relatório deste tipo, não querendo misturar as duas coisas, e espero que não dê essa impressão, procura ao mesmo tempo mapear estas duas realidades, identificá-las, não é? Até porque é preciso capacitação para ambas. E depois há uma limitação ainda deste relatório que eu acho que nós podemos procurar superar no futuro, que é, ele tende a centrar-se nas ações maliciosas intencionais. Portanto, ações intencionais à partida. Intencionais. Portanto, há incidentes, e alguns até estarão identificados, que resultam de acidentes, por exemplo, não é? De falhas técnicas, etc. Isso ainda não... No desenvolvimento deste relatório, a intenção não era considerar necessariamente esse tipo de causas, mas muito mais as causas de agentes maliciosos, mas creio que no futuro nós poderemos avançar nesse sentido, precisamente até para sermos mais justos relativamente ao que se passa no ciberespaço. Dou-vos um exemplo. Há um relatório da Anacom sobre, e a Anacom também participou neste relatório, e nós até fizemos uma nota de rodapé sobre isso precisamente, sobre os incidentes no âmbito das telecomunicações ligados à dimensão da segurança, e muitos deles que cruzam, portanto, com a questão do ciberespaço em muitos aspectos, e as ações maliciosas não correspondem à maioria das causas. Chamam-lhe causas raízes, segundo me recordo. Portanto, há estes aspectos aqui que também gostaria de deixar
Claro. E o Pedro Mendonça dá-me a deixa perfeita para fazer a próxima questão ao Carlos Vaz Pires. E eu aproveito para dizer aos nossos convidados que estamos mesmo a chegar ao fim do debate. Temos qualquer coisa como 5 minutos a mais para debatermos. Depois, os restantes 10 minutos da sessão, eu gostava que fossem reservados a responder algumas das perguntas do público. Portanto, peço-vos respostas tão sucintas quanto possível. Carlos, o Pedro referiu precisamente o caso concreto da Vodafone. E eu quero falar neste caso, não só porque a Vodafone é membro da vossa rede, mas também porque este ataque é sublinhado no relatório como sendo um dos ataques com elevado impacto social em Portugal no ano passado. Sabemos que o ataque à Vodafone aconteceu em fevereiro, foi um ataque que mexeu com a vida de todos, de resto ficámos sem, por exemplo, acesso aos multibancos, a resposta do INEM a pedidos de socorro também ficou comprometido, portanto foi um ataque com um impacto transversal. Esta foi a maior prova de fogo que a Rede Keycert viveu desde que existe. O que é que puderam aprender com este ataque? Ok. Eu não sou propriamente a melhor pessoa para falar da Vodafone, até porque eu não falo pela Vodafone e não trabalho na Vodafone. O que eu posso dizer, e aí é a minha opinião pessoal, a resposta que a Vodafone deu é das melhores respostas que eu já vi a um ataque com esta magnitude ser dada por uma entidade nos últimos tempos. E aqui não me estou a limitar apenas ao território de Portugal. Fizeram uma resposta efetiva, meteram o seu diretor-geral a expor à comunicação o que é que tinha acontecido, de uma forma calma, conseguiram contactar com o cliente por os diversos meios, seja por televisão, seja pelas linhas telefónicas, pelo IVR, quando as pessoas que estavam sem serviço ligavam para lá, estavam, o que é que se passa? O próprio sistema telefónico, Contact Center, foi dimensionado para isso. Ou seja, o exemplo da Vodafone, a meu ver, é dos exemplos do que deve ser feito em caso de um incidente desta magnitude. A nível da rede, também foram extremamente colaborativos em termos de partilhar indicadores, tipicamente fluíam através do CertPT, mas o CertPT também como membro da rede indicava, olha, isto é o que nós observámos, isto é o que foi feito, validem estas informações. Portanto, a nível da rede, também deu para ter ali algum assurance, que pelo menos os sistemas que foram utilizados, ou à medida que os iam descobrindo no ataque da Vodafone, pelo menos que os restantes membros poderiam ir ver se tinham atividade ou não daqueles indicadores de compromisso que a própria Vodafone está a fazer. Portanto, a Vodafone, a meu ver, é o caso a seguir. Foram excelentes. Maria João Costa, os números da DGPJ citados no relatório, que temos estado aqui a debater ao longo da quase última hora e meia, refere que o ano de 2021 foi o ano com mais condenados por crimes relacionados com a informática desde 2009. Foram 256 os condenados. Há algum perfil que possamos estabelecer desses condenados? Nós temos dados que permitem traçar o perfil em termos de nacionalidade, de idade. É recolhida informação que permite, pelo menos assim em traços gerais, traçar o perfil dos condenados. Infelizmente, e igualmente interessante, seria poder traçar o perfil das vítimas, coisa que atualmente ainda não conseguimos fazer, não obstante os nossos esforços nesse sentido. E que ferramentas é que fazem falta para ser possível traçar então esse perfil das vítimas? Precisamos de uma adequação do sistema informático, tornando mais vocacionado para captar e tratar elementos da vítima, portanto, também orientado para a vítima e não só para o arguido ou condenado, se for o caso. Portanto, há aqui uma alteração dos sistemas que o Ministério da Justiça e as demais entidades responsáveis estão alerta e partilham dessa opinião, e há um trabalho a ser feito nesse sentido. Antes de passarmos à resposta a algumas das perguntas que têm sido lançadas no chat, eu lanço uma última questão da minha parte ao Pedro Verdelho. Pedro, sabemos que as denúncias que têm sido recebidas no Gabinete de Cibercrime da PGR têm aumentado de forma persistente desde 2016, mas quais é que são os próximos passos? Ou seja, o que é que acontece exatamente a essas denúncias? Elas são todas encaminhadas para outros braços, permita-me a expressão, do Ministério Público, ou seja, por exemplo, para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, ou há outros passos que são seguidos
da vossa parte? Ora bom, como escutei há um bocado, o nosso modelo é mais ou menos inspirado no modelo do FBI dos Estados Unidos. Recebemos denúncias para ter uma panorâmica do que está a acontecer e algumas delas, pela forma como vêm, são diretamente encaminhadas para a investigação. Portanto, além de servirem para este tratamento, são diretamente encaminhadas para a investigação. Aquelas que não são, recomendamos à pessoa em causa que faça uma queixa mais circunstanciada. Muitas das vezes a pessoa queixa-se, por exemplo, recebi uma SMS a dizer que precisava de atualizar os meus dados de cartão de crédito. Ponto. Isto não chega para uma investigação começar. Até pode ser verdade, pode ser crime, mas pode não ser. E neste caso, se a pessoa quiser fazer queixa, terá de o fazer de outra forma mais circunstanciada. Mas permite-nos saber o que é que está a acontecer. Uma boa parte das denúncias, mesmo uma boa parte das denúncias, é encaminhada para a investigação em concreto e vai para o DIAP de Lisboa ou outros, porque vai para o DIAP de Lisboa se for de Lisboa. Há muitos outros sítios do país onde também há departamentos de investigação e ação penal, portanto, DIAPs, para onde também encaminhamos outras denúncias. Eu agradeço aos 4 convidados que participaram neste debate, que, a ter em conta pelo menos os comentários que fui passando os olhos aqui nos últimos minutos, aqui nos deixaram reflexões muito interessantes e pertinentes, que mereceram desde logo também muitas perguntas da parte de quem assiste a esta sessão. De facto, são muitas perguntas. Eu, se calhar, neste caso, peço a ajuda do Pedro Mendonça para selecionar algumas perguntas que podem ser endereçadas aos convidados que estão aqui a participar neste debate. Muito obrigado. Sim, eu vou aqui ajudar o Ruben. Portanto, nós não vamos ler as perguntas de uma ponta à outra. Eu fui aqui recolhendo também, tentando recolher algumas questões. Há aqui uma sobre a questão, aliás, há várias sobre esta questão da comunicação com o público, os alertas, e a pergunta é se estes alertas não deviam ser dados de uma forma mais coordenada entre várias entidades e não de uma forma tão, eventualmente, dispersa e localizada. Deixo a pergunta no ar, não sei se alguém quer comentar. Pedro Verdelho, não sei se... Não se ouve. Desculpe, estava com o som tirado. Estava aqui a ver comentários de várias pessoas precisamente a falar nesta necessidade de interação entre as áreas da cibersegurança e do cibercrime. É um trabalho que temos estado a fazer. Não sei se o Lino Santos ainda está online, mas vai sentir-se ele e eu com as orelhas a arder porque não temos avançado mais. Enfim, mas avançamos noutros setores, avançamos noutros trabalhos, noutros projetos. Mas este é um trabalho que é importante fazer e é um debate que é importante ter sobre a interação no concreto, a coordenação no concreto das várias entidades que têm responsabilidades diferentes. Eu diria aqui uma coisa que eu acho que há um desafio que nós temos identificado, que é o grande alcance. Nós temos uma dificuldade de ter um alcance massificado relativamente a determinadas mensagens de sensibilização, de alerta, etc. Conseguimos ter impacto em comunidades específicas e em comunidades que nos seguem minimamente. Não é? Saltar a bolha, saltar para fora da bolha dos interessados, dos muito interessados, mais ou menos interessados e minimamente interessados, saltar para os desinteressados é um dos grandes desafios. Aí a comunicação social tem tido um papel importante, eu diria. Por exemplo, relativamente à questão das burlas, faz muitas notícias sobre a matéria. Creio que também relativamente à comunicação social há um trabalho a realizar de pedagogia sobre o significado de algumas coisas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das tecnologias. Também acho que há um trabalho a realizar a esse nível. Não sei se mais alguém quer comentar esta questão. Muito bem. Há um outro aspecto aqui que eu acho que pode ter interesse do Pedro Verdelho esclarecer. Há várias perguntas aqui para o Pedro Verdelho, que é, o Pedro Verdelho falou na questão de quando há um incidente, o ideal é, no fundo, esperar que alguém chegue, alguma autoridade chegue para poder verificar, porque senão perdem-se provas. O que é que as pessoas devem fazer então? É um bocadinho esta a pergunta que fica no ar.
Bem, não façamos dramas de propósito também. Eu falei em termos de conceito e não necessariamente em termos concretos operativos. Isto não é um problema novo. Quando uma pessoa tem um acidente na estrada e fica toda partida e fica magoada e tem de ser socorrida, a primeira prioridade não é recolher indícios de um eventual crime. A primeira prioridade é socorrer a pessoa, naturalmente, levá-la para o hospital, mesmo que isto suponha apagar provas de algum eventual crime que possa ter acontecido. Estas coisas também têm de ser vistas com alguma proporcionalidade e alguma ponderação. A questão é que, como alguém dizia, haver alguns protocolos de atuação que permitam minimizar o estrago quando se põe um sistema de novo a funcionar. E ponderar os interesses que estão em causa. Eu não tenho dúvida nenhuma que se uma pessoa está no meio da estrada porque foi atropelada de moto, sei lá o quê, e está toda magoada, obviamente a prioridade é salvar-lhe a vida. Da mesma forma, se um sistema que é essencial, seja ou não uma infraestrutura crítica em termos legais, um sistema que seja essencial, se ele está em baixo porque foi alvo de um ataque informático, o prioritário é pô-lo a funcionar, sem dúvida. Não é pará-lo até que se descubra o criminoso. Agora, tem de haver uma ponderação, tem de haver aqui um protocolo de atuação e tem de haver interação entre as diversas entidades. É muito corrente, sobretudo em empresas privadas e mais em pequenas e médias empresas, haver algum desconhecimento desta matéria. E, de facto, quando um sistema vai abaixo, a primeira coisa que fazem é reinstalar tudo de novo. Eu percebo que querem pôr o sistema a funcionar, mas depois, neste caso, provavelmente a investigação criminal não vai dar nada. E é a esses setores que é necessário fazer chegar. E estou completamente de acordo consigo, Pedro. Esta área é uma área em que ainda está pouco difundida a informação. Sair fora da bolha foi a sua expressão, muito bem. Há 30 anos, quando eu já tinha andado na escola, já sou mais velho, mas enfim, há 30 ou 40 anos estavam em moda duas coisas na escola e que foram sendo introduzidas. A primeira era a educação para o trânsito, introduzir nas aulas da escola primária o trânsito, os sinais de trânsito, as passadeiras, este tipo de regras. E a segunda era a educação sexual, mais no secundário do que na escola primária, e que tem vindo a dar, ao longo das décadas, algum efeito. Embora, às vezes, quando vamos aí na estrada, na condução, não sei se há algum efeito, há cada selvagem a conduzir, mas enfim. Bom, mas este tipo de formação de cidadania, se quiser, tem vindo a dar algum efeito. Se calhar temos de insistir para que sejam introduzidas normas na área da cibersegurança nos currículos das escolas básicas também. Porque não há. E há TICs, há muitas áreas de formação, como utilizar o Word, como utilizar a internet, etc., mas não na área da cibersegurança, onde faria falta também. Pedro Mendonça, não sei, posso só aproveitar que estava aqui agora com mais calma, a olhar para algumas das questões que foram sendo lançadas aqui no chat, e há uma pergunta para a Maria João Costa que eu acho que pode ser pertinente. Pergunta ao Félix Monteiro em que aspecto seria interessante, útil fazer um perfil das vítimas. Acrescento eu, havendo esse perfil, poderia haver depois uma comunicação mais direcionada para essas pessoas sobre os riscos e vulnerabilidades? Passa um bocadinho por aí a utilidade de fazer o perfil? Exatamente. Era essa a ideia ao mencionar que poderia ser útil podermos traçar um perfil das vítimas, mesmo tendo em conta que nesta área parece especialmente interessante. Aqui eu não sou especialista propriamente na área, mas parece-me que é interessante pensar especialmente na prevenção. Aliás, por isso é que temos os últimos tópicos têm sido as campanhas de prevenção, de comunicação, de informação, e desse ponto de vista era interessante perceber quem são as vítimas, ou que diferentes perfis de vítimas para poderem ser criadas campanhas de informação, formação, prevenção, direcionadas para esses perfis, especificamente. Posso só complementar aqui? Força, claro que sim, Pedro. Eu concordo plenamente e acho que seria muito útil. Nós temos, o melhor que conseguimos é, do ponto de vista dos incidentes, identificar setores, não é? Mas isto tem a ver com organizações, o que também já nos dá indicações sobre quais os setores que têm que ter mais cuidado. Por exemplo, sabemos que os clientes da banca, não necessariamente da banca, atenção, os clientes da banca sofrem muitos incidentes, muitos deles não têm sucesso necessariamente, mas são alvos muito frequentes, portanto sabemos aí que devemos agir. E temos dados da APAV, porque eles fazem mesmo uma categorização da vítima, digamos, daquelas que se deixam identificar quando há a notificação.
E depois sabemos algumas coisas relativamente às boas práticas. Sabemos, por exemplo, que as pessoas com mais idade têm menos boas práticas, aparentemente, do que as pessoas mais novas, que aparentemente até têm mais conhecimento muitas vezes destas matérias, mas contudo, e isto é uma variável muito importante, têm níveis de exposição ao risco diferentes também. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis que é preciso considerar. Obrigado. Há aqui uma questão, agora não consigo ver, do Rafael Almeida, exatamente, Rafael Almeida, perguntava, eu deduzo que com estas abreviaturas queira dizer conselhos de administração e conselhos diretivos, mas vou pegar por aqui. Pergunta ao Rafael Almeida se não deveriam os conselhos de administração e os conselhos diretivos ter informação de alto nível sobre cibersegurança e arquiteturas mínimas para diminuir o risco de ataque. Eu não sei se estas formações acontecem ou não, claro que há muitas ações de sensibilização e cada vez mais, mas estas ações não deviam ser cada vez mais, não digo obrigatórias, porque o obrigatório raramente funciona bem, mas não deveriam ser mais regulares e assim sendo, quem é que poderia assumir esse papel? Por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança? Ou aqui se calhar apelo ao contributo do Pedro Mendonça, por parte do Centro Nacional de Cibersegurança e também por parte do Carlos Vaz Pires, se essas empresas sentem falta dessas ações e se sim, que tipo de ações concretas é que é importante haver para dar resposta a essas dificuldades? Sim, e aqui começo eu, que é para depois passar aqui ao Pedro. O Centro Nacional de Cibersegurança já faz um excelente trabalho nos cursos que presta à comunidade, nomeadamente no Cidadão Ciberseguro. Ou seja, já tem uma oferta formativa gratuita que tende a disponibilizar à comunidade em geral informação sobre riscos e sobre cibersegurança. Agora podem-me dizer, isso pode não ser suficiente ou a nível de arquitetura de sistemas, arquitetura de rede, isso não é suficiente? É verdade, mas aí depois entram os especialistas. Agora, em termos do público em geral e em termos de conceitos gerais, o CNCS já presta esse excelente serviço à comunidade. E agora, Pedro, não te podia deixar autoelogiares, portanto, passo-te a palavra para poderes complementar o que eu acabei de dizer. Sim, mas tentamos de facto ter essa intervenção e procuramos, desse ponto de vista, considerar diferentes públicos. O cidadão em geral, e depois as FIAs, digamos, e o profissional também, não é? O profissional, aliás, o profissional é fundamental, os profissionais da área são fundamentais, até num trabalho colaborativo que vamos tendo no desenvolvimento dos nossos instrumentos. Portanto, nós procuramos desenvolver instrumentos que fiquem disponíveis para as organizações, quer outros profissionais, quer, por exemplo, um dono de uma PME, um diretor de uma PME, e portanto procuramos ter esse trabalho com a comunidade. E depois temos alguns cursos, temos os cursos online gratuitos, que são relativamente superficiais, digamos, são muito orientados à ciberhigiene, o que é fundamental. E depois temos algumas sessões de sensibilização para as FIAs aqui e acolá. Temos um programa que está em desenvolvimento, que é a Sea Academy, que acho que é fundamental no sentido de capacitar vários atores diferentes e creio que também pode incluir e que também inclui as FIAs, porque procura ter uma capacitação ao nível técnico, mas também ao nível jurídico, ao nível da cultura de cibersegurança, com vários níveis digamos, de profundidade e distribuído pelo país. Portanto, é um projeto distribuído pelo país que procura capacitar as várias organizações. E, portanto, sim, as FIAs são importantes, porque depois as FIAs vão permitir o seguinte, vão permitir tirar pressão para a mera produtividade por parte dos colaboradores. Porque se um colaborador tem a pressão da organização apenas para a produtividade, a cibersegurança, aparentemente, no imediato, não lhe vai dar mais produtividade. Aparentemente. No longo prazo vai, obviamente. Mas eu tenho que ter um duplo fator de autenticação, não me faz entrar mais rapidamente num e-mail, não é? Portanto, nós estamos aqui em contramão, um bocadinho. E, portanto, as FIAs têm esse papel muito importante.
Estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu aproveito só para lançar mais uma questão. Temos falado aqui muito de grandes entidades, grandes empresas, mas aqui alguém nos comentários, perdoa-me o facto de já não saber exatamente quem, mas referia também o caso das pequenas e médias empresas, que sabemos que os recursos são mais escassos em todos os sentidos, serão certamente também mais escassos no que ao conhecimento sobre cibersegurança diz respeito. Assim sendo, como é que estes pequenos e médios empresários podem estar mais alerta para estes problemas e não tendo, se calhar, profissionais de cibersegurança nos quadros das suas empresas, como é que podem garantir que não estão a meter o pé na poça e que não estão a levar a cabo algum procedimento mais perigoso que possa comprometer a empresa? Como é que estes pequenos e médios empresários podem ser ajudados nesse sentido? Se calhar lança a questão novamente, não sei se o Centro Nacional de Cibersegurança aqui pode ter uma resposta a dizer. Nós temos vários instrumentos que procuram precisamente, passo a passo, levar quem não tem um conhecimento na área possa adotar determinadas medidas essenciais. É uma questão de consultar o nosso site. Nós temos roteiro para as capacidades mínimas em cibersegurança que responde muito diretamente a isso. Temos um quadro nacional de referência que é se calhar um documento um bocadinho mais denso e com um nível de especialização um bocadinho maior e para organizações com maior dimensão, mas para uma ação imediata, o que fazer, o que é importante, temos este roteiro e temos até alguns instrumentos online que permitem responder a algumas perguntas sobre a capacitação da organização, como por exemplo o Cyber Checkup, que é uma questão também de consultar no nosso site, e pretendemos no futuro aprofundar ainda mais esta dimensão, porque nem todas as organizações são iguais e nós não podemos pensar que uma organização tem a máxima capacidade para a máxima segurança. Ele tem recursos reduzidos, escassos, por isso é que existe economia, não é? Esses recursos têm que ser alocados e é difícil às vezes para as entidades de facto perceber vou investir nisto ou naquilo, com os recursos que tenho. E portanto é algo para o qual temos bastante consciência e alguns instrumentos já no público, digamos, disponíveis. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes de fazer a despedida final e de fechar oficialmente esta ação, eu não queria deixar de dar tempo aos nossos convidados para notas finais, e por isso dou a cada um qualquer coisa como 20 segundos para considerações finais, alertas, avisos. Os 20 minutos são vossos e, portanto, deixo-vos usarem esse tempo como bem entenderem. Começo, se calhar, pelo Carlos Vaz Pires. Ok. Então, só fazendo aqui uma pequena referência ao que o Pedro Verdelho mencionou há bocado do acidente de carro. Assim, a prioridade é efetivamente cuidar do doente quando foi atropelado e levá-lo para o hospital. E tudo bem, e nada contra isso. Mas se um plano de resposta a incidentes devidamente formalizado permite que, ok, o carro que esteve envolvido no incidente, ou o carro onde a pessoa ia a conduzir, seja mantido e não seja, usando a analogia, reinstalado, ou neste caso mandado para a oficina para recuperação, e que a pessoa que foi vítima de um incidente continue a utilizar um carro de substituição. O que é que isto quer dizer? Se existir um plano de resposta a incidentes devidamente formalizado, e aqui este relatório dá-nos uns cenários que são mais prováveis que aconteceram no ano anterior e os que se prevê que aconteça este ano, assumindo que há um plano de resposta a incidentes para este tipo de cenários, consegue-se formalizar uma resposta onde não comprometa aqui a preservação da prova, que depois, se estivermos em caso de cibercrime, possa ser utilizada noutras instâncias, mantendo também a cibersegurança e conseguindo repor o serviço o mais prontamente possível. Portanto, não são a mesma coisa, mas é possível fazer aqui um link, ou seja, uma união, e tentar preservar os dois e tentar garantir que um não subverta ao outro. Obrigado, Carlos Vaz Pires. Passo agora a palavra à Maria João Costa para notas finais. Maria João. Maria João, creio que está a tentar ligar o microfone, já está. Peço desculpa, muito rapidamente, eu agradeço o convite, foi interessantíssimo, aprendi imenso. Da nossa parte vamos continuar a trabalhar para produzir informação útil para se conhecer este fenómeno, vamos continuar a trabalhar em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e também a disponibilizar a informação ao público. A informação que produzimos é pública, está no nosso site e disponível para todos consultarem. Obrigada.
Obrigado, Maria João. Pedro Verdelho, peço-lhe o mesmo, notas finais, por favor. Em 20 segundos. Primeiro, o agrado de ter participado. E não é só porque foi muito interessante, que também foi. É porque isto é um espaço que revela que há diálogo das várias instituições sobre esta matéria. Este relatório, ele próprio, é um relatório de diálogo de várias instituições. E o facto de haver diálogo, o facto de haver construção de alguma coisa em comum é muito positivo, porque isso quer dizer que está criado o contexto para que as coisas funcionem muito melhor neste setor e neste cenário. E isso é boa notícia. Portanto, estamos a fazer em Portugal algo que é muito importante que se faça. E isso é boa notícia. Obrigado por me terem convidado. Obrigado, Pedro. E para fechar esta ronda de considerações finais, passo por fim a palavra ao Pedro Mendonça. Obrigado. Quero agradecer também a presença de todos e de quem está a ouvir-nos e a ver-nos. Deixar uma nota relativamente ao relatório. O relatório é para ser utilizado. Se não têm tempo de o ler todo, leiam aquilo que vos interessa. Se querem ler o fundamental, têm uma versão em 15 minutos, reforço, como já disse antes. E, sobretudo, o seguinte: informar as práticas de sensibilização e de análise de risco das conclusões deste relatório, para que elas não incidam sobre coisas que já não são importantes ou esqueçam coisas que são muito importantes. Por exemplo, o relatório do ano passado mostra que o ransomware, e não é só uma questão de número, é mesmo uma questão de impacto, tem cada vez mais relevância. Isso tem que ser considerado. O phishing é muito importante, também tem que ser considerado, etc, etc. Portanto, ter essa correlação entre os resultados do relatório e aquilo que nas organizações é feito para capacitar os colaboradores e a organização como um todo. Muito obrigado. E obrigado ao Ruben também pela moderação. Obrigado, Pedro. Eu aproveito também para agradecer, desde logo, aos participantes que estiveram connosco ao longo da última hora e meia, mais um bocadinho. Agradeço também a quem foi deixando questões no chat. Algumas ficaram sem resposta, mas de facto, se ficássemos aqui a responder a todas as perguntas, certamente ficaríamos aqui mais uma boa hora e meia. Mas acredito que pelo menos os pontos mais principais, os pontos que foram destacados também ao longo da reflexão, tiveram resposta. Assim chegamos ao fim deste cibertema, este que foi um webinar que procurou olhar para o relatório Riscos e Conflitos de 2023, um relatório publicado pelo Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança. Eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, obrigado Maria João Costa, Carlos Vaz Pires, Pedro Verdelha, também ao Pedro Mendonça, que logo no início apresentou o relatório. Agradeço também a Lino Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que abriu esta sessão. Agradeço mais uma vez também a quem se inscreveu e permaneceu connosco ao longo deste tempo. Da minha parte, foi um gosto estar aqui, poder também ajudar a moderar esta conversa. Agradeço o convite do Centro Nacional de Cibersegurança. Dou então por terminada esta sessão. Muito obrigado a todos. Até breve. Tenham um bom dia. Obrigado.